Fala pessoal do nono ano, tudo bom? Saudade demais de vocês. Espero que estejam todos bem aí, tá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos, ok? Primeiro vamos definir o que é sistema, pessoal. Sistema é alguma coisa que a gente está estudando, ok? Se eu falar que meu sistema é um copo de água, se eu estiver estudando um copo de água, por exemplo, a quantidade de água, a temperatura dessa água, ou se eu coloco um pouquinho de açúcar lá nessa água e resolvo estudar a concentração de açúcar lá nesse copo de água, o que é meu sistema? O meu sistema é o copo de água, ok? Então, sistema é uma porção da matéria que eu estou estudando. Se eu falar que meu sistema, aliás, se eu estiver estudando os alunos do nono A, aliás, os alunos dos nonos anos do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, professor José dos Reis Mendes, o meu sistema é o quê? É a série dos nonos anos do colégio. Ok? Então, um sistema é aquilo que eu estou estudando, tá? O que é um sistema homogêneo? O que é um sistema heterogêneo? Nós vamos ver alguns exemplos e definir o que é um sistema homogêneo, um sistema heterogêneo, beleza? Pessoal, imagina aí, você está na sua casa e pega um copo. Vamos fazer um desenho bem bonitinho, pelo menos tentar, né, pessoal? Então, você está na sua casa e pega um copo. E nesse copo você adiciona água. Nós sabemos que a água é o nosso famoso H2O. E vou adicionar aqui também sal de cozinha, só um pouquinho. Vou adicionar muito não, tá? Então, forma aqui, o que acontece? O sal de cozinha, ele vai ser dissolvido na água, não é? Forma-se, então, aí uma solução salgada, forma-se uma solução em que eu tenho sal dissolvido em água, beleza? Pessoal, pergunto para vocês, você consegue distinguir o sal de cozinha da água aqui nesse sistema? Lembrando que eu coloquei pouco sal, não coloquei muito sal para ficar aquele restinho de sal lá no fundo, não, tá? Coloquei bem pouquinho sal. Você vai ver que toda essa porção aqui vai estar tudo igualzinho, né? Você não vai distinguir uma parte que é só sal da outra que é só água. Se você pega aí uma porçãozinha, vamos lá, você pega um conta-gotas lá e pega um pouquinho de água daqui, água salgada daqui e um pouquinho de água salgada daqui. Você acha que vai ter diferença de uma para outra? Quanto ao gosto, por exemplo? Não, não vai ter. Isso porque todo esse sistema é uniforme. Então, tudo isso daqui vai ter uma característica uniforme. Se tudo é uniforme, ou seja, todas as partes aqui são iguais, eu digo que esse sisteminha aqui é um sistema homogêneo. Ok? Eu tenho um sistema aqui, então, um sistema homogêneo. Agora, imagine uma outra situação em que você pega aí, por exemplo, um copo com água, contendo água já, nós já temos aqui H2O, e você adiciona aqui óleo. O óleo e a água se misturam? Não, né? Então, quando você adicionar óleo aqui, o que vai formar? Vai ter uma outra porção aqui em cima, o óleo fica em cima, independente da quantidade, depois a gente fala sobre isso, tá? Questão de densidade, depois a gente comenta sobre a densidade. O óleo em qualquer proporção, qualquer tanto que você vai colocar, ele vai ficar em cima e a água embaixo. Aí eu pergunto para você, se você
Se você pegar um pouquinho daqui e um pouquinho daqui, essas duas amostras terão as mesmas características, mesmo gosto, mesma aparência? Não, né? Aqui nós vamos pegar só água. E se a gente pegar alguma coisa aqui, a gente vai pegar só óleo. Então, nós dizemos que esse sisteminha aqui não apresenta uma característica uniforme. Cada parte aí vai ter as suas características distintas, diferentes. Então, aqui não é uniforme esse sistema. Lembrando, quando eu estou falando esse sistema, eu estou falando desse copo que contém água e óleo. Então, não é uniforme. Beleza? Se não é uniforme, então eu vou dizer que esse sistema aí é um sistema heterogêneo. Beleza? Tem um sistema heterogêneo e um sistema homogêneo. Vamos ver ainda uma outra situação. Vou colocar aqui agora algo semelhante àquele primeiro caso lá, ok? Um copo aqui em que eu adiciono água e adiciono aqui ainda sal. Só que agora eu adicionei muito sal, muito mesmo. Pessoal, o sal de cozinha, existe uma certa quantidade que ele se dissolve em água, que ele se mistura em água. Quando passa dessa quantidade, o excesso de sal, ele não vai se dissolver mais na água. Aí vai formar o quê? O que nós chamamos de precipitado ou corpo de fundo. É o excesso dessa substância que não se dissolve em água. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, esse sisteminha aqui é um sistema totalmente uniforme? Você consegue visualizar regiões distintas? Olha, a gente consegue observar sim regiões distintas, olha só. Nós temos essa parte aqui que é só água e essa parte aqui que é sal. Se você pega uma amostra bem aqui, você vai ter uma água muito salgada, né? E se você pega uma amostra aqui, você vai ter o quê? Só sal. As características daqui e daqui são diferentes. Então, pergunto para você, esse sistema todo aqui, ele é uniforme? Não, ele não é uniforme. E se não é uniforme, pergunto para vocês, é um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo? É um sistema heterogêneo. Então, pessoal, para um sistema ser homogêneo ou heterogêneo, a gente vai olhar se ele possui todas as suas características, toda a região desse sistema é uniforme. Não vamos olhar somente os constituintes desse sistema, porque aqui a gente vai analisar agora as misturas. Tá? A gente vai analisar as nossas misturas e classificar essas misturas em homogêneo e heterogêneo. A gente viu, então, que o sal de cozinha, ele pode formar um sistema homogêneo, o sal de cozinha com água, ele pode formar um sistema homogêneo ou ele pode formar um sistema heterogêneo. Depende da quantidade de sal que eu adicionar. Se eu adicionei pouquinho sal e ele se dissolveu totalmente e eu tenho toda uma região lá no meu sistema que é totalmente uniforme, eu tenho um sistema homogêneo. Agora, se eu tenho o sal de cozinha em grande quantidade e já não é mais um sistema que é totalmente uniforme em toda a sua extensão, eu não tenho um sistema homogêneo, sim um sistema heterogêneo, ok? Um outro exemplo que às vezes pode causar um pouquinho de confusão para a gente, vamos lá. Eu coloco num copo água no seu estado líquido e gelo, que é água no estado... É a mesma substância, não é? Gelo no estado
que é a água no estado sólido. Concorda comigo que é a mesma substância? Então, o que que eu vou ter aqui? A água líquida e algumas pedrinhas de gelo aí, não é isso? Pergunto para vocês, você consegue distinguir a região que só tem água líquida da região que tem gelo? Você consegue visualizar, você consegue distinguir visualmente, não é? Se você pega uma amostra bem aqui, você vai ter só água líquida. Se você pega uma amostra bem aqui, olha, bem onde está o gelo, o que que você vai pegar? O gelo, né? Tem a mesma temperatura, por exemplo? Não. Mesmo estado físico aqui e aqui? Não. Então, mesmo sendo a mesma substância, essa substância, nesse sistema aqui, está em dois estados físicos distintos, diferentes, tá? Então, mesmo sendo a mesma substância, eu digo que esse sisteminha aqui é um sistema heterogêneo. Por quê? Porque não é totalmente uniforme em toda a sua extensão, ok? Então, para a gente distinguir, a gente tem que analisar toda essas características, ok, pessoal? Vou passar alguns exercícios para vocês e eu pergunto para vocês, eu vou fazer uma pergunta aqui agora e vocês vão responder para mim lá no GR8, tá? Cada um vai colocar a sua resposta lá. Se alguém já tiver colocado, você vai colocar a sua, porque com isso, o que que eu quero? Eu quero ver quem está participando das minhas aulas, tá? Pergunto. Quando eu tenho uma mistura de água e areia, eu tenho um sistema aqui, e eu coloco água e areia, eu tenho um sistema homogêneo ou um sistema heterogêneo? Eis a pergunta. Vocês vão colocar a resposta lá, ok? Vamos encerrar por aqui e vou passar exercícios para vocês, ok, pessoal? Até mais!